Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, podem se assentar. Obrigado quem trouxe a água. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens com o tema Coração Avivado. Eu peço a você que abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 3. Verso 1, diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estavam sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muitos admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Esse é o primeiro texto da série de mensagens Coração Avivado. E eu quero te perguntar: o que significa para você ter um coração avivado? O que significa essa palavra tão importante para as nossas vidas, para o nosso meio? O que isso significa? Um coração avivado para muitas pessoas é, de fato, alguém muito disposto, muito alegre, que caminha por onde quer que vai e tem a certeza de que tudo vai dar certo. Outros entendem que um coração avivado é aqueles que simplesmente recebem o poder do Espírito Santo e falam em outras línguas, que sentem a manifestação do Espírito Santo. Mas um coração avivado, ele é muito mais do que isso. Um coração avivado, ele não vive pelo momento, mas ele vive pela história. Ele não carrega as marcas de um dia ou de uma circunstância, mas ele se dispõe diante de Deus em viver o propósito do Senhor e caminhar com Deus para que ele seja um instrumento do Senhor por onde quer que ele vai. Ele sabe aquele que o chamou, ele conhece pelo estudo da palavra de Deus, de onde ele foi resgatado e para onde ele vai ser conduzido. Ele sabe que a vida que ele está vivendo aqui, independente da situação, é apenas uma vida passageira, é uma vida pregressa, é uma vida pequena, em vista de tudo aquilo que ele vai viver durante a eternidade. Ele se considera aqui no nosso país, ou onde ele estiver, simplesmente um peregrino. Ele sabe que ele vai morar em outro lugar, e essa mudança que ele estará fazendo, não é uma mudança por alguns dias, mas é uma mudança para toda a eternidade. Ele estará num lugar ainda melhor, e por isso ele já começa a viver, por gratidão a Deus, aquilo que ele irá viver
viver lá no céu. Ou seja, ele vive não por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele não vê, porque ele sabe que aquilo que ele não vê é eterno. Ele conhece o seu Senhor, ele sabe quem foi o seu Salvador, e por ele vive, e por ele irá, se preciso for, morrer, para que o nome desse Deus venha a ser glorificado todos os dias. A história de Pedro e João é uma história muito parecida com essa. Pedro e João são dois exemplos claros de um coração extremamente avivado, de um coração cheio da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia nos mostra que Pedro e João foram chamados por Jesus. Ao receberem esse convite por Jesus, eles largam tudo aquilo que eles viviam e passam a andar segundo aquilo que o Mestre havia ensinado. Nessa caminhada de cerca de 3 anos e meio, eles passam por inúmeras situações, onde eles aprendem do próprio Jesus como eles deveriam proceder, como eles deveriam viver. Por mais que a sua arrogância, o seu pecado, a sua altivez, a sua imprudência muitas vezes os levavam a errar em determinadas situações, eles sempre encontravam em Jesus a resposta certa para os seus problemas. Eles sempre encontravam em Jesus um colo e um abraço sincero, dizendo: vai, não peques mais. Ele sabia que Jesus estava pronto a abraçá-los, e por isso que Pedro, quando nega Jesus por 3 vezes, ele retorna juntamente aqueles que ali estavam, orando e clamando a Deus, para que Deus cumprisse as promessas sobre a sua vida. Jesus intercede por Pedro, mas Pedro também tinha dentro do seu coração a palavra de Deus, a palavra que ele havia aprendido no decorrer daqueles 3 anos e meio que ele havia caminhado com Jesus. Já não era mais a lei que valia para a sua vida, mas o que valia eram as regras, eram os ensinamentos, melhor dizendo, que Jesus havia ensinado, que Jesus havia o conduzido a viver. Diante disso, ele juntamente com João, que eram aqueles que seriam os cabeças iniciais da igreja, eles estavam reunidos com cerca de 120 pessoas em oração, em comunhão e no partir do pão, esperando que a promessa de Joel viesse a se cumprir. Eles ainda não estavam autorizados a sair, eles ainda não estavam autorizados a cumprir aquilo que Deus havia designado, mas o Espírito Santo de Deus iria os capacitar para que eles viessem a ir por todo o mundo e pregar esse evangelho, viver esse evangelho, caminhar ensinando esse evangelho às pessoas. E esse evangelho anunciado iria transformar a vida das pessoas, porque o próprio Espírito Santo iria usar de milagres, maravilhas, sinais e prodígios para poder trabalhar sobre uma terra seca, sobre uma terra endurecida, uma terra cheia de espinhos, e fazer com que a doce palavra do evangelho, ou a boa notícia do Espírito Santo de Deus, viesse a cair sobre cada coração e viesse a dar muitos frutos diante de Deus. O evangelho vem com essa ideia. O evangelho traz uma ótima notícia, nos mostrando quem nós éramos e quem nós seremos após Jesus nos direcionar sobre nossas vidas. O Espírito Santo vem sobre a vida desses homens. Eles passam a ver os sinais. Aqueles homens são conduzidos por Deus a falar em outras línguas, em uma cidade onde eles estavam reunidos, não somente o povo de Israel, mas gente de todas as províncias, de várias e várias línguas, com vários e vários idiomas. E ao pregar esse evangelho, a palavra do Senhor em Atos 2 nos diz que eles entendiam na sua língua materna, porque Deus estava gerando corações avivados. Deus estava gerando através do Espírito Santo homens que não viveriam mais da forma que eles viviam antes, mas estavam dispostos a morrer pela causa de Cristo.
Cerca de 3.000 pessoas se convertem. Eles passam a viver com a mesma sintonia, com a mesma ideia, com o mesmo propósito, aprendendo sobre aquilo que os apóstolos ensinavam. Eles viviam perseverando em comunhão, no partir do pão. Eles haviam tudo em comum. Eles caminhavam da forma que deveria ser caminhada. E a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 3, que continua esse processo desse grande avivamento. E como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele usa de vários e vários sinais, prodígios, maravilhas, para que ele possa transformar o coração do pecador arrependido. Ele trabalha através desses sinais para que o Evangelho chegue, para que eles possam entender: se eu tenho Jesus, se eu obedeço a Jesus, se eu vivo a minha vida para Jesus, de fato, tudo o que eu preciso, as minhas necessidades irão se cumprir sobre a minha vida. A Bíblia nos mostra que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas. Em primeiro lugar, nos mostra a importância do templo sobre a vida desses homens. O templo era de fato o lugar onde se reuniam para poder clamar a Deus. Ainda não existia uma perseguição afinco, não existia alguém que viesse a tirá-los daquele lugar. Iria se iniciar, mas ainda não havia começado. Aqueles 3.000 homens estavam ali para orar a Deus, e Pedro e João vão em direção ao templo a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor. O judeu tinha de comum orar por 2 vezes ao dia no templo, e por isso eles estavam ao templo orando nesse momento. E quando eles vão em direção ao templo, Deus dá a eles a mostra que o Espírito Santo de Deus estava com eles, que eles não estavam sozinhos, mas eles estavam caminhando em direção a algo que transformaria não somente a sua vida, não somente impulsionaria ainda mais o seu coração, mas também moveria o coração de muitas outras pessoas. Nós estarmos no templo faz toda a diferença. Você viver em comunhão com seu irmão aqui dentro da igreja faz toda a diferença, porque nós nos unimos em um só propósito. Em uma das mensagens que a Tati pregou aqui, ela dizia que quanto mais a lenha estiver junto, quanto mais os galhos estiverem juntos, o fogo vai ser mais alto, o Espírito Santo estará, como Rosenilton disse na abertura do culto: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o meu Espírito estará. Não quer dizer que você sozinho na sua casa, o Espírito Santo de Deus não esteja, mas é importante você estar na casa do Senhor, em oração, em comunhão e no partir do pão. Estar na casa do Senhor nos ensina a respeitar o próximo. Estar na casa do Senhor nos ensina a andar e entender as dificuldades dos outros, nos faz exercitar a ideia clara do perdão sobre nossas vidas. E a palavra de Deus continua nos dizendo: estavam sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado na porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que tratavam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu-lhes que desse esmolas. Esse homem, como de costume daquela época, era colocado sempre no mesmo lugar para poder receber as doações daquelas pessoas. Essas doações eram mais cotidianas na época da Páscoa, mas a Páscoa já havia passado, e ele estava ali dependendo da boa vontade dos outros. Quando ele encontra Pedro e João indo em direção, a esperança dele não era que a sua vida fosse transformada, mas a esperança do seu coração era que ele viesse a receber uma indulgência, que ele viesse a receber, melhor dizendo, algumas esmolas, para que ele viesse continuar o seu sustento. Mas enquanto nós esperamos algo dos outros que venha satisfazer as nossas necessidades básicas, o Senhor sempre terá o melhor para as nossas vidas. Enquanto a vontade daquele homem era receber algumas moedas para o seu sustento, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o seu coração era transformar as suas pernas e ganhar o seu coração.
A ideia do Senhor em dirigir Pedro e João até aquele homem era mostrar para ele que existia um Deus, que por mais que ele já houvesse ouvido falar desse Deus, os seus olhos ainda não viam. Não era como Jó, que passou por toda aquela adversidade, que passou por todos aqueles problemas, e quando chega no final de sua história, Jó chega diante de Deus e diz: antes eu conheci o Senhor somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Esse homem, por mais que estivesse ali, ele ainda não podia ver a grandeza e a graça do Senhor. Por mais que ele já tivesse ouvido falar de Jesus, ele ainda não tinha experimentado o poder do Espírito Santo. Mas quando um coração avivado chega diante daqueles homens, eles chegam com convicção diante deles. Ele chega com certeza diante daquele homem. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando o olho, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Aqui nesse momento começa a mudar a história da vida desse homem, porque Pedro, ele não vai com dúvida diante daquele rapaz. Ele não olha para aquele rapaz de qualquer jeito. Ali não tem preconceito, ali não tem nenhuma situação que viesse a ter qualquer tipo de nojo, mas na verdade, ele tem convicção do que ele deveria fazer. Ele já havia visto Jesus curando cegos, ele havia visto Jesus libertando pessoas, fazendo sinais e maravilhas. O Evangelho de João, no seu último capítulo, diz que se fosse para escrever todos os milagres e maravilhas de Jesus, o mundo inteiro não caberia com seus livros. Ou seja, eles chegam diante de Deus, lembrando do que Jesus havia os ensinado, mas também sabendo do que Deus havia feito com eles em alguns dias. Pedro, fitando juntamente com João, ou olhando para ele juntamente com João, disse: olhe para nós. Olhe para nós, que nós temos algo a mostrar para você. Nós temos algo a trazer para você. Nós temos algo que é maior do que tudo aquilo que você já viu. Nós temos algo que vai mudar a sua história. E a palavra deles ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. As palavras de Pedro e João nos mostram que ele entendia que o dinheiro que existiam com eles provavelmente não eram deles, mas era da igreja. E ele sabia que aquilo que ele precisava era muito mais do que algumas esmolas. Ele sabia que ele precisava da transformação do seu caráter. Ele sabia que aquele homem precisava levantar e ter novamente dignidade. Ter as pernas novamente iria trazer para ele não somente uma compreensão da vida, mas novamente dignidade para a sua vida. Ele sairia daquele estado onde ele precisava e dependia das pessoas ao colocar e tirá-lo de onde ele estava. Ele precisava entender que o Senhor tinha algo ainda melhor para ele. E aqui eu começo a chamar a sua atenção. Quantas vezes nós nos acostumamos com a vida que nós vivemos? Quantas vezes nós acostumamos com a mediocridade daquilo que nós temos, e nós nos esquecemos que existe um Deus tão soberano, que sabe de todas as coisas, que nos traz aquilo que nós precisamos todos os dias. Nós não entendemos muitas vezes o poder grandioso desse Deus, e nos escondemos diante da nossa falta de fé. Esses homens não vinham simplesmente com um pensamento positivo para esse homem, mas eles viam com fé. Eles haviam ouvido a palavra de Deus, eles haviam ouvido o que Jesus havia os ensinado, e por isso eles chegam diante daquele homem com fé. E essa fé iria transformar o coração desse homem. Essa fé iria trazer a ele aquilo que ele precisava, porque é justamente a fé que muda a nossa história. Esse homem não precisava das suas pernas, embora isso iria trazer a sua dignidade. Em primeiro lugar, ele precisava de Jesus. Em um contexto que esse homem vivia, em um contexto de religiosidade,
onde ele havia escutado da lei de Deus, onde as pessoas passavam por ele, olhavam por ele e não davam para ele satisfações, não o ajudavam com aquilo que precisava. Eles iam orar ao templo por 2 vezes, mas nunca oraram por ele. Mas quando alguém com o coração avivado olha para o seu semelhante, olha para o seu próximo, ele sabe que ele precisa de fazer algo diferente. E por isso Pedro e João fitam os olhos dele e diz a eles: olhe para nós, preste atenção em cada um de nós. O que você precisa não é de ouro e nem prata, o que você precisa é de Jesus. A Bíblia nos diz que Pedro e João diz que não possui ouro nem prata, mas ele diz: em o nome de Jesus Cristo. William Hendricks vai dizer que quando Pedro chega diante desse homem e fala que em o nome do Senhor Jesus, levanta-se e ande, ele está dizendo que não existia nada neles que viesse a ter poder para curar aquele homem, mas eles estavam ali em representação àquele que era o autor da vida. Ele estava representando o próprio Jesus, por isso o próprio Jesus, através do Espírito Santo, cura a vida daquele homem. A Bíblia nos fala que Deus é o mesmo Deus hoje e ontem, e sempre será o mesmo Deus. E o porquê que muitas vezes nós temos medo de fazer o melhor para as pessoas? Por que nós temos medo de falar do amor de Deus a essas pessoas? O verso 7 diz que quando eles pegam pela mão direita, assim como Jesus havia feito com a sogra de Pedro, ele levanta aquele homem dá um salto e imediatamente os seus tornozelos se firmam, porque o poder de Jesus havia entrado sobre o seu coração. Aquilo serviria de sinal não somente para aquele rapaz, mas serviria de sinal para todos aqueles que ali estavam. Era um homem que estava há muitos anos ali, era um homem que era conhecido de todos, era um homem que sabia, conhecia as pessoas passavam, provavelmente sabiam o seu próprio nome, mas a partir daquele momento, a sua vida iria mudar, porque dando um salto, ficou em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. A atitude desse homem nos mostra o quanto ele buscava a presença de Deus depois daquilo que ele recebeu. Quantos milagres foram recebidos quando Jesus estava com esses, e quantos o traíram no dia da sua crucificação. Quantas pessoas, quantos leprosos foram curados e quantos voltaram. Mas esse homem nos diz que a palavra de Deus transforma não somente as suas pernas, mas também o seu coração, porque quando os seus tornozelos estão firmados novamente, eles simplesmente são conduzidos até o templo a clamar e agradar e louvar ao Senhor Jesus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. O sinal desse verso de Números 10 nos mostra a realidade do que estava acontecendo naquela época. Aquele mesmo Jesus que eles haviam crucificado, aquele Jesus que eles viram morrer naquela cruz, que foi tirado, foi levado para a tumba ali de José de Arimateia, ele estava vivo, e ele estava usando pessoas para poder mostrar o quanto ele estava vivo, o quanto ele estava ainda poderoso, o quanto ele iria transformar o coração das pessoas, o quanto milagres e maravilhas iria continuar, para que Deus viesse a ser glorificado. O que o Senhor quer dizer para você nessa noite é que, em primeiro lugar, você precisa saber que o que nós precisamos é de Jesus. Jesus, quando chega na vida desse homem, transforma a sua situação, a começar pelo seu coração e por suas pernas. Quantos de nós procuramos inúmeras coisas e nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou, quem de fato Ele é para nós? Nós podemos perder tudo, nós só não podemos perder a nossa fé.
Nós só não podemos deixar de ser gratos. Nós só não podemos deixar de glorificar a Deus por aquilo que Ele faz por nós. Nós só não podemos deixar de saber que quando nós precisamos, Ele sempre estará conosco. Ele nos diz no Salmo 23, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele está comigo no pior momento das nossas vidas. Ele está conosco quando nós não vemos. Ele está conosco quando alguém chega e nos dá um abraço, quando alguém ora por nós. Ele está conosco quando nós intercedemos por outra pessoa. O que nós precisamos saber é, de fato, o quanto nós precisamos e dependemos dele. A história desse homem nos dá a certeza de que nós não podemos simplesmente nos acomodar com aquilo que temos, mas precisamos olhar para Deus e saber qual é a sua vontade para com as nossas vidas. O que o Senhor tem para nós, o que o Senhor pode nos entregar, porque o Senhor já nos deu o seu Filho e nós já temos tudo. Nos traga aquilo que de fato é o melhor para as nossas vidas. Cumpra a tua vontade em tudo que temos, em tudo que vivemos. Porque a vontade de Deus, como foi para esse homem, sempre será boa, perfeita e agradável. E quanto à vontade dos homens, era olhar para aquele homem e levá-lo até a porta formosa. A vontade de um coração avivado, de um homem cheio do Espírito Santo, ou de homens cheios do Espírito Santo, era fazer com que o Senhor viesse a ser glorificado. A ideia de um cristão cheio do Espírito Santo é de fato entender que onde ele está, dentro da igreja, fora dela, dentro da sua casa, no seu relacionamento familiar, é deixar com que Cristo seja manifestado, é deixar com que Jesus seja manifestado sobre a sua vida, é deixar com que você seja um instrumento para a sua vida, para que outros também se tornem instrumentos, para que outros também façam a diferença por onde quer que eles possam passar. Entenda, o Senhor não te chamou simplesmente para ficar sentado, o Senhor te chamou para fazer a diferença. Para encerrar, esses homens ainda não haviam saído por todo o mundo. Pedro ainda não havia viajado nem mesmo para Samaria, mas eles se colocam a cumprir o propósito de Deus. Isso é sinal que eles continuavam vivendo aquilo que Deus havia chamado eles a viver, a ser discípulos. Deus havia chamado cada um deles a ser discípulos, e é isso que o Senhor te chama. Antes das suas necessidades, antes de você receber qualquer coisa do Senhor, o Senhor quer fazer de você um discípulo dele. O Senhor quer fazer com que você siga em tudo os passos dele. Ele quer fazer com que você viva o propósito dele a cada dia. Ele não te chamou simplesmente para poder receber, mas ele te chamou também para poder levar, para poder caminhar com ele. Por isso, nós precisamos estar enraizados nisso, porque ser discípulo é, em primeiro lugar, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo aquilo que nós necessitamos nos será acrescentado. Meus irmãos, nós cantamos nessa noite, nós glorificamos a Deus em canções, e todas elas diziam, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, o quanto Ele transformou a nossa vida, que Ele venceu a morte para que nós tivéssemos o direito à vida. E isso nos dá a ideia, a certa ideia, de que todos nós estávamos condenados, mas por causa dEle nós fomos transformados. Por causa dEle, porque Ele vive, nós ainda temos esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer no dia de amanhã. Porque Ele vive, não precisamos ter medo, porque Ele estará cuidando de nós. Porque Ele vive, a nossa vida foi transformada, somente por causa dEle. Por isso nós precisamos ser discípulos. Por isso nós precisamos acordar e saber que a única coisa que nós precisamos
é de Jesus. Que quando nós precisamos de Jesus, e nós entendemos e recebemos Ele, e passamos a viver com Ele em todo o tempo, a obedecê-lo, tudo aquilo que nós precisamos irá nos alcançar em nome de Jesus. Nós não precisamos correr atrás, mas irá nos alcançar. Quando você aprender a obedecer, os seus filhos irão vir para a casa de Deus. Quando nós aprendermos a obedecer, o marido, a esposa irá vir para a casa de Deus. As nossas necessidades serão supridas. A cura que nós necessitamos irá chegar por nós. E se essa cura não chegar, a obediência nos levará a estar com Ele. Mas o que importa é que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifestará sobre nossas vidas. O que você precisa é ter um coração avivado, não somente para viver o momento, mas para poder viver e ser um instrumento do Senhor a escrever a história. Em nome de Jesus, se coloque de pé.